Olá pessoal, vamos aqui a mais uma aulinha, né? Nós temos aqui um pequeno volante, né? Não importa o tamanho, né? E nem o que ele faz. Aqui o nosso curso é a respeito do que pode acontecer, né? Com um eixo e um volante e uma chaveta ao longo da sua jornada de trabalho. Pode durar talvez aí uma montagem nova, pode durar talvez 5 anos, 2 anos, né? Depende do que ele faz e o esforço exigido da máquina, né? Então a gente tem que considerar muitas coisas aí. Vamos ver o que aconteceu, né? Eu vou mostrar aqui agora um volante, né? Eu vou retirar aqui o parafuso, tá bom? Vamos lá então. Estou retirando aqui o parafuso. Vou retirar a tampa. Ok. Notem que nesse caso nós temos apenas um furo central, né? Para segurar todo esse volante aqui. Não é necessário, nesse caso, colocarmos 2 parafusos aqui, né? No caso, se fosse 2 parafusos, seria se o eixo girasse aqui, né? Aí sim, teríamos que colocar 2 parafusos aqui por trava de segurança, né? Mas no caso, como ele é chavetado, esse volante, ele é apenas um furo central com rosca, né? E um parafuso só e a tampa, né? Para que segure a chaveta no local dela, né? Fique bem presa, bem firminha. E a segurança do volante para não cair, né? E não sair para fora, ok? E nós temos aqui então a chaveta, né? Percebam que é um chavetamento aqui novo, tá? Foi colocado nova aqui quando foi montada, né? Imaginamos assim que há 5 anos atrás, né? Essa chaveta foi colocada, toda o volante foi colocado no eixo montadinho, bonitinho, com a sua pressãozinha aqui no eixo, né? Bem batidinho, legalzinho, né? E com sua jornada de trabalho, vamos ver como ela ficou após, digamos, uma suposição, após 5 anos de trabalho. Então, nós temos aqui um volante já com 5 anos de trabalho, né? Imaginamos isso, tá bom? Uma imaginação, né? E esse volante trabalhou durante esse tempo, né? Com grandes esforços, pancadas, né? E vamos ver o que aconteceu aqui dentro, tá? Percebam que quando eu movimento o volante, vou chegar mais perto. Olha, quando eu movimento o volante, veja o que acontece. Vocês estão vendo a folga? Olha, aqui estava perfeito. E olha a folga toda criada aqui atrás. E aqui na frente, no eixo, foi criado essa folga aqui também. E quando eu movimento o volante, olha onde vai. Eu vou movimentar agora a chaveta. Percebam? Quando ela tenta se ajeitar aqui, ela tomba aqui também, ó, tá vendo? Olha embaixo. Ela tombou aqui também. Ela forma aqui, na verdade, um raio aqui, né? Então ela força para baixo no eixo aqui, né? Ela deu uma cavada aqui também, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu só tirar um pouco essa linha. Percebam que a chaveta entrou aqui no eixo para baixo aqui e levantou a traseira aqui, tá vendo? Por quê? O esforço é para frente, né? Então quando o volante bate na chaveta aqui, ó, para tentar segurar todo o esforço, além da pressão que foi dada no eixo e o volante, né? Vamos supor que ela chegou no seu limite aí de esforço do tempo todo de trabalho e foi se batendo na chaveta, né? Foi tombando a chaveta aqui, foi gerando uma folguinha no diâmetro do eixo e o diâmetro do volante, né? Foi gerando uma folga aqui, tá? Por isso que a chaveta foi dançando aqui dentro, né? Vamos falar assim, né? Ela começou a dançar aqui, né? Nessa pancada, porque quando dá-se o choque e a pancada, ele vai para frente. Depois, ela alivia, né? Pode ser que ela dá um retorninho devido à pancada. Ela vai, é como se fosse um ricochete, né? Dá uma ricocheteada para trás. Ela vai para frente e ricocheteia para trás. Então ela fica sambando aqui, né? E isso vai causando no eixo. Perceba que ela causou no eixo a folga. Deixa eu botar a chaveta aqui, né? Ela causou aqui, ó, essa folga aqui no eixo, né? Ok? Deixa eu voltar o volante aqui para trás para a gente ver se consegue ver alguma coisinha ali, né? Tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, ela foi amassada pela chaveta, tá vendo? Tem um vazio aqui, né? E aqui, olha, aqui, né? Olha aí, agora sim. Bateu a sombra ali, né? Olha. Ela amassou aqui e no volante causou-se quase a mesma coisa. Tá vendo? Houve um vazio aqui.
E aqui o que nós podemos dizer? Que a folga criada pela pressão aqui do volante e do eixo aumentou, né? Aquela pressão que ela existia antes já não tem mais. Então ela está sem pressão aqui, né? Tirou-se a pressão, sumiu, né? Devido ao tempo. E a chaveta também, né? Ela causa um dano aqui, né? Que agora não tem mais jeito, né, pessoal? Agora a única solução aqui é removermos a chaveta, né? Como que a gente vai remover essa chaveta aí? Nós perfuramos a chaveta, né? Se caso não der para soldar alguma coisa aqui, né? Se for impossível de usar solda, né? Tem locais que às vezes você não pode estar espirrando faísca, né? Devido à segurança, né? Talvez ela não vá permitir que você use nenhum tipo de faísca em certos locais, que não pode haver fogo, né? Então nós fazemos essa perfuração aqui, né? Passamos um machinho aqui, né? Talvez aí uns 25 ou 30 milímetros de profundidade. Nesse caso aqui é uma rosquinha de meia polegada. Então nós vamos usar aqui um varãozinho de meia polegada, tá? Então, pessoal, veja que foi roscado aqui, né? Um eixo aqui de meia polegada, né? Foi feito aqui um roscado na ponta do eixo aqui, tá? E roscado aqui dentro da chaveta. E aqui nós temos o batedor, né? Para que vai servir esse batedor aqui? Justamente para jogarmos com a mão aqui com força para trás, que vai bater aqui nessa arruela, né? Como um batedor aqui para trás, né? Deixa eu dar uma simulada aqui. Então você vai jogar com toda a força aqui para trás, ó. Ele leva para frente e solta ele batendo aqui, ó. Pam, 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 né? Ele vai batendo aqui nessa arruela e faz com que a chaveta venha soltando para frente, entendeu? Aí a chaveta ela vem soltando, né? Deixa eu simular aqui a chaveta soltando, né? Ela vem soltando aqui, ó. Tá bom? E você vai batendo aqui o batedor. Continua batendo aqui o batedor. Tá? Ele é livre aqui, tá, pessoal? Ele é liso aqui, tá? Então, se tiver bem, talvez até passar uma graxinha aqui no varão para ele ficar bem lisinho. Aí você traz aqui e solta ele com tudo aqui, ó. Pam, 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 né? E vai batendo e a chaveta vai saindo aqui, tá? Então, deixa eu simular mais uma vez aqui a chaveta. A chaveta vai sendo removida, tá? Até por total, né? Aí, removeu a chaveta, ok? Essa é a ideia, tá bom, pessoal? Ok? Então, removemos aqui a chaveta, né? E agora a gente vai verificar o quê? Nós vamos verificar a questão aqui, nós vamos verificar a questão da folga do volante, né? Porque você vai verificar aqui, tentar pelo menos, né? Ver se tem folga aqui com as mãos mesmo, né? Se der para fazer isso, né? Forçar aqui os dois lados, né? Ou aqui, ó, para cá, para lá, né? Para ver se há muita folga aqui. E no caso, para perceber se tem muita folga, colocar o saca-volante aqui, né? Que vai um pino central, né? E tentar remover o volante, né? Porque nesse caso, olha como ficou, né? Deixa eu só alinhar aqui, né? Bonitinho. Veja como que ficou o local da chaveta, totalmente danificado, né? Percebam que, olha só, o volante está para cá, né? O eixo está para frente. Então, não tem mais condições, tá, pessoal? E o que é que está acontecendo com a máquina nesse sentido, né? Ou ela começa a bater esquisito, né? Você vai perceber um barulho estranho, um movimento estranho, né? Que não está no normal dela, né? Talvez aí um chacoalhão no volante, alguma coisa assim. Você vai ver que está tudo solto, uma coisa esquisita, né? E aí você vai chamar o pessoal da manutenção, né? Falar, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui com a máquina, gostaria que vocês dessem uma olhada, né? E talvez a máquina aí entre em um processo de recuperação e restauração, tá? Ok, pessoal? E agora a gente vai entrar, vamos colocar o eixo, vamos desmontar o volante, né? A gente vai simular aqui que nós colocamos os sacas aqui, né? E removemos o volante, tá bom? Ok? E vamos ter o eixo aqui exposto, né? Vamos dizer que esse eixo também será removido da máquina, né? Porque a chaveta, o rasgo da chaveta aqui está totalmente danificado, né? A parte de baixo aqui também, ela sofreu um abalo aqui, né? Essa parte de baixo ficou obaulada, né? Aqui, ó. Não tem mais condições de você fazer uma chaveta nova e tentar enfiá-la aqui. Não vai resolver o problema, tá bom? Esse eixo precisa entrar numa restauração. Haja visto também que, digamos que surgiu folga no eixo, né? E também no furo aqui do volante, né? Os dois sofreram, ok? Ele sofreu também uma alteração aqui no diâmetro. O diâmetro do volante aumentou e o diâmetro do eixo diminuiu. Então, surgiu uma folga aí que tem que ser eliminada essa folga.
ok? Então a gente vai colocar esse eixo aqui em uma bancada, né? Muito bem, pessoal. O eixo agora está na bancada, né? Onde o soldador vai realizar o trabalho de restauração, né? De enchimento, na verdade, né? Então ele vai encher toda essa parte aqui com solda, né? Mas, como o eixo foi danificado também na sua estrutura do lado externo aqui do diâmetro, né? Da parte do eixo aqui, ó. Ele vai encher toda essa parte aqui com solda. Então ele vai encher a parte aqui onde vai ser restaurada o rasgo de chaveta, né? Fazer uma chaveta nova, né? Para ser restaurada, ok? Porque não adianta nada você encher de solda aqui e querer restaurar só para encaixar a chaveta, se nós precisamos aumentar o diâmetro que foi danificado, né, do eixo, né? Então nós temos que encher também o diâmetro do eixo aqui, tá bom? E por isso tem que ser recheado aqui de aço novamente, né, de solda, né, com eletrodo, muito bem preenchido para não ficar falhas ou buracos, tá? Com certeza o soldador aí, grande, experiente, ele vai fazer uma solda perfeita aqui, né? Como que ele faz isso, né? Ele vai passando o eletrodo e vai batendo as cascas, né? Porque o eletrodo tem aquelas cascas que solta, né? Aquela sujeirinha, né? Que vai queimando ali a superfície, né? Então ele tem que ir batendo essa casquinha, passando escovinha de aço. É trabalhoso, mas vale a pena, tá? Para uma restauração de eixo, né? Eu vou simular aqui, então, né? Aí está, né, pessoal? Depois que o soldador preencheu toda a região aqui com o eletrodo, né? Veja que ele está totalmente preenchido aqui a região danificada, né? Inclusive, até aqui, né, havia o rasgo de chaveta, né? Que agora não existe mais, né? Está totalmente preenchido, né? Um detalhe, né, que deve ser observado, claro que aqui, como é uma simulação, nós não temos o restante do eixo aqui, se acaso esse rasgo de chaveta que estava aqui, ele estiver alinhado com a outra chaveta que estava lá, vamos supor que existia uma outra engrenagem do outro lado, no caso aqui fosse um volante ou uma outra engrenagem que trabalhassem em conjunto, as duas aqui, né, tocando aqui os dois lados, idênticos, né, eu aconselharia, na face do eixo aqui, fazer uma antes da soldagem, fazer uma traçagem aqui no centro do eixo, né, e pegar o centro aqui da chaveta, o máximo que você puder, o centro da chaveta, riscar aqui no centro certinho dela. Quando for abrir uma nova chaveta, aí você vai jogar metade da chaveta para lá e metade da chaveta para cá, na fresa, né? Pegando a medida aqui do risco, tá? Onde você traçou o risquinho aqui, com exatidão, tá, pessoal? Então, na hora que for colocar na fresadora para abrir novamente o rasgo de chaveta aqui, obviamente, o rasgo de chaveta vai ser maior do que a anterior, né? Por que é maior? Porque o rasgo de chaveta que está aberto lá no volante, ele vai ter que ser aberto. E lá no volante, como provavelmente é ferro fundido, vamos supor, né? Que muitas das vezes ele é construído por ferro fundido, né? E então ele vai ter que ser selotado ou chavetado em algum lugar, né? Vai ser restaurada a abertura da chaveta lá e vai ficar maior, tá? Então não se deve abrir a chaveta aqui como estava antes aqui, tá? Porque vai ficar maior, tá? Vai ficar mais largo aqui a chaveta, de acordo com a chaveta que vier do volante que foi restaurado. Além do rasgo de chaveta que foi restaurado, o diâmetro também foi restaurado. Quase que uma obrigatoriedade fazer um passo lá dentro, né? Para remover toda aquela danificação, né? Porque pode estar ovalizado, né? Como o eixo aqui vai ser restaurado, né? Ele vai ficar um diâmetro aqui perfeitinho, de acordo com o diâmetro que está lá no volante, né? Então, ele vai ser restaurado aqui também, de acordo com o diâmetro do volante. E a chaveta vai ficar um pouquinho mais larga, de acordo com o que foi restaurado lá no volante, tá? Eu fiz essa mesa aqui, pessoal, simulando aqui para o soldador, né? A facilidade que ele tem para soldar, né? No caso, se for manual. Se for máquina, é outra história, tá? Que vai soldar, né? Aí já é diferente. Mas, vamos supor que esteja lá na oficina, né? Na bancada lá de manutenção, né? E o pessoal pede para o soldador, precisa enche o eixo aí e tal, a gente vai restaurar. Então ele vai fazer todo esse enchimento aqui com eletrodo, né? Pode ser, dependendo do diâmetro do eixo, né? É bem trabalhoso e bem demorado também. Eu oriento até que não chegue o eletrodo, pessoal, até o finalzinho aqui, tá? Bem aqui nesse final não, tá? Se puder evitar de chegar até o finalzinho, é melhor, tá bom? Porque eu não sei, né, que tipo de material que foi usado aí na máquina, né? Ou o tipo de material que está na máquina, mas provavelmente é um material normalizado, né? Então ele pode ser que pegue têmpera, talvez uma dureza leve, mas acaba atingindo, né? E se pegar muita dureza, pode ser que ele quebre aqui, tá? Aqui, ó, pode ser que ele quebre aqui, tá bom? Para eixos de motores,
tudo bem, né? Até dá, porque vai colocar só uma polia, não tem tanto problema assim. Mas se for um volante, assim, que tem uma carga de peso já com uma certa libragem aí, né, de 500, 600, talvez 1 tonelada, né, eu já ficaria mais, dando um pouco mais de atenção e pedindo certos conselhos já para técnicos, né, se vale a pena encher ou restaurar, fazer um eixo completo, novo, normalizado, bonitinho, tá bom? Aqui é só uma simulação, né, de como encher de solda um eixo, né, e fazer a restauração do mesmo, tá bom, pessoal? Eu fiz esse suportinho aqui de mesa, tá? Percebam que são quatro rodinhas, né, que o soldador coloca na mesa, né, para facilitar ele girar o eixo, né? Então, vamos simular aqui, que ele está girando o eixo, ele está soldando, e está girando o eixo aqui e vai soldando, tá? Eu não sei se é para frente, se é para trás, talvez seja para trás, né? Ele vai girando aqui, né? E o eletrodo vai correndo aqui, tá? Né? E ele vai girando o eixo, tá? E vai preenchendo toda a superfície ali, né? Aí se o eletrodo acaba, ele vai lá, ele tira a casquinha, tal, e bate. Ele vai precisar de orientação do torneiro, talvez, né? Ou do encarregado, né, do setor, o quanto que ele tem que subir isso daqui. Se o volante já foi construído, já foi restaurado, aí fica mais fácil, porque aí já foi aberto lá o furo do volante, né? O rasgo de chaveta já foi restaurado também. Aí ele vai ter uma noção o quanto que ele tem que subir aqui o diâmetro, porque ele vai voltar para o torno, né, pessoal? Ok? O eixo vai voltar para o torno, vai ser faceado, torneado. Aí o eixo sai daqui da solda. Ele vai, primeiro ele vai para o torno, né, para restaurar o diâmetro, depois ele vai para a fresadora, né, perceba que ele já incluiu aí 4 pessoas, né, o mecânico que ele pediu para abrir a máquina, né, o pessoal da manutenção, né, para desmontar a máquina, o eixo veio para o soldador, né, ele preencheu aqui toda a área, tá bom, fez todo o trabalho aqui de enchimento, agora, depois do eixo frio, obviamente, né, ele vai para o torneiro, vai restaurar aqui o diâmetro, né, de acordo com o diâmetro do volante. Saindo do torneiro, ele vai para a fresadora, né, abrir o rasgo de chaveta, novamente, tá, conforme o combinado aqui do risco, né, que a gente conversou aqui, se acaso a chaveta for combinada com a outra chaveta aqui, aí o fresador precisa estar atento às marcações que foram feitas aqui, ó, né, um risquinho e 3 pontinhos aqui, para o fresador recuperar essa chaveta aqui no centro, aqui outra vez, o canal da chaveta, né, ok? Então, é um trabalhinho assim, bem delicado aqui, tá bom, pessoal? E fica perfeito, tá? Mas aqueles cuidados que eu venho orientando, né? Qual que é a carga que está sobre o eixo, né? O peso do volante. O eixo de motor aqui, você vai pôr uma polia aqui, não tem problema, tá? Pode soldar normalmente, e a restauração é normal, tá? Eu já fiz isso, nós fizemos isso na empresa várias vezes, ok? E ficou legal, tá bom? Eu gostei do suportinho aqui também, né? Facilita bastante aí pro soldador estar fazendo o enchimento, né? Porque ele precisa estar girando, né? Ao invés de ele girar na bancada, a bancada aqui normalmente fica toda cheia de casquinha, né? De solda. Ficou horrível, né? Pro soldador, né? E essa mesinha aqui ficou da hora, tá? Esse roletinho aqui, ó, ajuda bastante, tá bom, pessoal? Ok? Valeu então, pessoal. Ok? Até a próxima aula, então. Muito obrigado aí por você ter assistido, ok? E até uma próxima. Valeu! Tchau, tchau, um abraço.